Olá, seja muito bem-vindo a mais um Painel Summit Êxito Empreendedorismo 2020. Eu sou o Márcio Jacobelli, sócio fundador do Instituto Êxito de Empreendedorismo, e nós temos agora um painel. Olha, eu vou falar para vocês, viu? Nosso tema aqui, mulher no empreendedorismo, os desafios que a mulher tem no papel de empreendedora. E eu estou aqui, do meu lado, Lilian, né? Tudo bem, Lilian? Tudo bem, muito prazer. Prazer é nosso, uma honra estar aqui com você. A Lilian é executiva de tecnologia, VP do Conselho Consultivo do Instituto Êxito de Empreendedorismo, nossa VP aqui, e VP de TI na ANEFAC, é isso? Isso, ANEFAC, Associação dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Olha só, tá vendo? E do meu outro lado aqui, a Érica. Tudo bem, Érica? Tudo ótimo, e com você? Bem também. A Érica Stankovic. Olha lá que nome chique, hein? A Érica é psicanalista e oficial da Força Aérea Brasileira. Ela também é escritora, palestrante internacional e especialista, sabe em quê, gente? Resiliência. E agora a gente vai falar sobre o papel da mulher no empreendedorismo, principalmente num país como o nosso, né? Exato. E eu vou compartilhar um pouco da minha história aqui também, como que eu venho passando por esse cenário empreendedor, que as pessoas acham que empreender é só você ter uma empresa. E isso é ser um empreendedor empresarial, né? E empreender está muito relacionado a como você lida na sua vida, né? Como é que a sua mentalidade, né? O seu mindset, como é que você trabalha o seu modelo mental. E aí eu queria contar um pouquinho da minha história aqui para a gente fazer uma discussão aqui em conjunto. Vamos lá? Legal, Lilian, o palco é todo seu agora. Obrigada. Bom, compartilhando um pouco aqui com vocês, eu falo sempre que é o desafio da mulher anywhere, porque a mulher ela tem desafios em qualquer lugar. Com em certeza. todos os lugares nós temos vários desafios que a gente tem que estar enfrentando e tem que estar se adaptando. E contando um pouco, né, da minha história, eu conto um pouco do meu pai, que para mim é uma figura extremamente importante. Ele foi uma pessoa que veio do Nordeste e veio sem condições nenhuma. Eu digo que ele veio sem nada no bolso. E ele começou a trabalhar como garçom no aeroporto e ele é uma referência para mim. Foi uma pessoa sempre empreendedora, uma pessoa que tem características de empreendedora. Depois ele abriu uma lanchonete e nessa lanchonete, logo pequena, com 8 anos de idade, eu sempre quis ajudar, porque eu queria estar próxima deles. Aí nessa foto eu mostro, eu ajudava a servir as mesas, né? Ajudava a servir nas mesas. Esses são os meus pais, pessoas super importantes para mim. Aqui foi a lanchonete que ele criou. E nessa lanchonete, quando eu tinha 12 anos de idade, eu via sempre eles vendendo, eu fazia troco no caixa, ajudava a contar dinheiro, então eu sabia o valor do dinheiro, né? Já tinha o valor disso. Eu resolvi criar uma vendinha na frente, né? Com tabuleiro de botão e com 2 caixas de cerveja. Eu coloquei uma vendinha que minha mãe ia na 25 de março comprar coisas para mercearia e lá eu coloquei produtos para vender, brinquinhos, uma série de produtos para poder fazer a venda. Não deu muito certo, foi a primeira vez que eu fali como empreendedora. Depois disso, eu resolvi me desafiar e estudar cursos de informática. Eu estudei em escolas de bairro, escolas pequenas. Uma escola foi a Desk Informática e nessa escola eu fui, depois de ter feito o curso, ser monitora. E quando eu cheguei para ser monitora, o professor faltou e a dona da escola me convidou para dar aula. Então, em 5 minutos eu tive que me preparar, coloquei um avental enorme. Aí, falando de resiliência, depois que a Érica vai falar um pouco aqui, eu tive que entrar na sala e virei professora, porque quando eu saí da sala eu ganhei 8 turmas e virei professora de informática com 14 anos de idade. Depois disso, eu segui estudando na Central de Integração Empresa-Escola e lá eu ganhei uma bolsa de estudos por um curso da Cisco, o Cisco Systems. Fui fazer esse curso num local que era distante de onde eu morava, eu morava na Zona Norte, ia fazer lá na João Dias, na Zona Sul. Eram 3 condições para poder fazer o curso, era uma bolsa de estudos, um curso de redes, tecnologia de redes. Foi aí que eu me identifiquei mais ainda com a parte de tecnologia mesmo e decidi ir para a carreira de informática, né? Que eu fiz sistemas de informação, essa é a minha formação. E quando eu fiz esse curso, quando eu cheguei, né, para fazer o curso, eu cheguei na recepção, a mulher disse assim: Lilian, você é a única mulher. Eu falei, como assim? Ela falou, você é a Lilian, a única mulher entre 25 homens. E aí eu fiz um curso de 1 ano e 7 meses, só tem eu de mulher. De lá eu dei a sequência de fazer sistemas de informação. E quando eu concluí o curso, o professor me convidou para dar aula desse curso. Eu virei professora de novo na área de tecnologia, a gente falando aqui no empreendedorismo, né? E falando de muitos professores, porque o Êxito ele tem muito isso, né? De pessoas que passam e transmitem o conteúdo para o outro. Então eu tenho esse viés
de estar instruindo, de estar passando para frente desde nova. Depois o CIE, que é a Central de Integração de Empresa e Escola, também me convidou para dar aula lá, então eu virei professora de informática dentro do próprio CIE. E aí foi quando a minha carreira deu uma mudada, eu fui para a IBM, comecei como estagiária lá, estagiária na área de operações atendendo na América Latina. Quando eu fui para ser contratada, o último gestor que fez a entrevista comigo, ele disse o seguinte: eu quero te contratar, gostei do seu perfil, só que tem um porém, eu quero sair de férias daqui a um mês, você topa tocar minhas férias? Eu falei, nossa, eu sou estagiária, eu falei, eu topo, desde que você me ensine. E ali ele me ensinou durante um mês e ele saiu de férias 15, 3 vezes naquele ano, 45 dias que ele tinha pendente. E ali eu fui me desenvolvendo, fui fazendo a minha carreira, fui crescendo. Tive a possibilidade também depois de fazer um MBA pela FAAP, onde eu ganhei uma bolsa de estudos pela Marinha e pelo Exército, e aí está muito relacionado também ao networking, que é uma coisa que a gente tem que sempre buscar trabalhar. Fiquei sabendo que a FAAP estava fazendo esse curso para a Marinha e para o Exército, mas tinham algumas bolsas de estudos para pessoas que não eram da Marinha e do Exército. Me candidatei, fiz a entrevista, fui. E lembro que quando eu fui, as pessoas do meu trabalho falavam, não, você é muito nova, você não tem que ir, você não está pronta ainda, você tem que ter uma carreira de gestão. Eu falei, calma, eu não vou perder a oportunidade, que eu acho que a gente também tem que sempre estar atenta a não perder as oportunidades. E aí foi quando eu fui e fiz o MBA, e foi o único 10 da turma. Concluí junto com o meu grupo um artigo científico apresentado depois na USP, no congresso, na Context, Congresso de Tecnologia e Sistemas de Informação. E aí fui dando sequência na minha carreira. Fui para fazer uma imersão representando a IBM Brasil na Índia, onde eu desenvolvi um projeto social lá junto com uma ONG, revisando os manuais operacionais, compras, TI. Tive que me desafiar, tive desafios que envolvem muito a resiliência, desafios alimentares, relações ao saneamento básico. Eu não podia nem escovar o dente com a água da torneira, eu tinha que escovar o dente com a água da garrafa. Eu fiquei sem comer carne durante um mês, durante aquele período, eu não estava acostumada. Então, tive diversos desafios que eu tive que encarar durante essa experiência também, mas foi muito rica, porque me desenvolveu muito, eu desenvolvi características de liderança, então foi uma experiência excelente. Depois, voltando nesse processo, eu segui para a carreira de vendas, onde eu decidi que eu ia para a carreira de vendas na companhia. Virei gerente de pessoas depois desse período, fui reconhecida como uma gerente mais nova na área de vendas, esse seria parte do time com o qual eu liderei. E aí também eu comecei a ver, me movimentando ainda durante minha carreira, sempre buscando novos desafios, a cada 2 anos eu sempre buscava uma coisa nova. Me encontrei num ecossistema de empreendedorismo relacionado a mapear novos clientes, né? E aí eu comecei a me identificar também fazendo palestras e fui falar sobre inteligência artificial. Hoje eu faço palestras também sobre inteligência artificial e como é que ela se encaixa dentro dos modelos de negócios. E aí fui fazendo isso com clientes, cada vez mais buscando e me desenvolvendo, levando conteúdo, né, transferindo conteúdo. Cheguei a fazer palestras, por exemplo, na maçonaria, só eu de mulher e a maioria homem, eles se prepararam, abriram a sessão de loja, eu fiz a apresentação. E depois eu até perguntei, eu posso postar? Não tinha problema nenhum, postei as fotos nas mídias sociais. O Rotary me convidou também para participar, eventos internacionais, onde eu sempre busquei levar clientes e sempre me desafiando, levando eles para reuniões com os times internacionais, fazendo eventos em conjunto, porque eu sempre acreditei muito na coparticipação e não na competição. Então, com os parceiros de negócio, eu sempre buscava trazê-los para poder eles, de uma forma ou de outra, tirarem benefícios um do outro e não serem concorrentes, né? Que muitas vezes a gente acha que o outro é nosso concorrente, mas muitas vezes ele pode ser o nosso coparticipador, né? Ele pode ajudar. E aí, algumas mesas de reuniões, por exemplo, só eu de mulher também na mesa, que vocês podem ver uma. Em talks, por exemplo, falando sobre tecnologia dentro de vários mercados. Eventos que eu tive a oportunidade de participar, e aqui eu gostaria de contar sobre 2 deles. Uma foi a experiência que eu tive o ano passado, onde eu fui para o ecossistema de Israel, selecionada por um programa que me buscou no LinkedIn. Parte da bolsa eu recebi do governo de Israel, parte eu investi. Então, eu fui conhecer o ecossistema de startup, me desafiei, fui com outras pessoas de outros países e tive um grande e rico aprendizado. E a outra experiência também que eu gosto muito de comentar, que é logo da ponta da esquerda, foi a experiência de ter ido para a Singularity University, participar do Summit. E quando eu fui com mais 5 amigos homens e só eu de mulher, éramos 6. Quando eu soube que eles estavam indo, eu falei, gente, eu também quero ir. Eles falaram, mas só vai você de mulher. Eu falei, tudo bem, eu vou porque eu quero ir para o Summit e é um grupo
que eu tenho confiança, que não tem problema nenhum. E eu fui, encarei, tive a experiência. E aí, cada vez mais, eu fui trazendo conteúdos relacionados à tecnologia, à inteligência artificial, participando de boards de aceleração de startups, trazendo meu conteúdo, falando sobre a minha experiência e como eu via que a tecnologia podia se encaixar dentro dos modelos de negócios das empresas. Também fui convidada para fazer parte da ANEFAC, eu entrei como diretora de tecnologia na ANEFAC. Essa primeira foto eu mostro aí o meu pai, porque é uma figura super importante, então eu poder levá-lo para participar comigo, ele foi na minha nomeação, ele entender, poxa Lilian, por que você está trabalhando, fazendo isso sem ser remunerada? Eu falei, não, porque tem ações que elas são voluntárias, que elas nos trazem retorno, né? E nos trazem retorno no networking, no aprendizado, e na contribuição, que é o que a gente faz aqui no Instituto, por exemplo, de estar gerando contribuição para o outro, porque no final o universo ele conspira e te traz algo de benefício. Logo na foto da direita, eu já fui nomeada depois a vice-presidente de tecnologia, junto com os demais vice-presidentes. Então, eu fui tendo essa experiência. Tive a oportunidade também de participar do Summit do Êxito, onde a gente falou para centenas de pessoas, trazendo também conteúdo sobre tecnologia. Participar agora também do Instituto Êxito, como vice-presidente do Conselho Consultivo, onde eu estou aprendendo muito e tenho diversas lideranças que me ajudam, assim como um dos líderes que eu tive, além de Janguia Diniz, também Geraldo Rufino, e agora também com a presença do Shahin Zahir. Aprendo e conheço diversas pessoas com as quais eu venho me desafiando e venho também modelando, né, aprendendo muito com elas. Hoje mesmo a gente está aqui com o Giacobelli falando e moderando esse painel, também uma figura que traz uma série de conteúdos ricos para a gente poder estar aprendendo com ele, e assim mesmo com a doutora Érica que está aqui. E agora, mais empreendedora aqui, rapidinho, estou também me desafiando no mercado empreendedor empresarial, como co-founder de uma startup de micromobilidade, onde também estou com vários desafios aqui junto com esse time, criando, me recriando, né, e aprendendo junto nesse novo mercado. Basicamente, a empresa chama-se Mobile, e também tem a Lilian, pessoa que eu gosto muito de família, gosto muito de família, das minhas sobrinhas, dos meus priminhos, gosto muito de fazer ação social quando eu posso. Aqui é uma aldeia indígena que eu gosto de ir, então às vezes eu vou e faço algumas ações sociais. Tem até um porco espinho lá, um porco do mato, que eu interajo com ele brinca e faz tudo parte do meio do ecossistema. E eu sempre falo que o importante é a gente se desafiar na vida. Então eu já me desafiei em vários aspectos, sejam eles relacionados à minha vida pessoal, à minha vida profissional, mas eu acho que a mulher, empreendedora, ela tem que se desafiar, tem que se aventurar, né? Então, aqui eu coloco algumas fotos de aventura, seja ela mergulhando, andando a cavalo, saltando de paraquedas, de paraglider, de asa delta, também já saltei de paraglider. Mas eu deixo também a mensagem do leão, porque as mulheres, elas encontram muitos leões pelo caminho, seja no caminho empresarial, seja no caminho pessoal, e a gente sempre está querendo matar os leões. E você não sabe se você vai encontrar o leão lá na frente, porque às vezes ele não morre. Então, eu sempre digo, calma, tenta amansar o leão, porque o leão, alguma coisa ele tem de bom, porque se ele foi colocado na natureza, ele tem uma finalidade. Então, calma, não bate tanto de frente, tenta amansar, que lá na frente você pode encontrar com ele, e ele não vai querer te pegar de novo. É isso que eu queria contar aqui rapidamente, agradecer meus contatos em mídias sociais, como YouTube, Instagram, LinkedIn. Muito obrigada. Jornada muito bonita, viu, Lilian? Obrigada. Aliás, Érica, ela foi muito resiliente pelo pouco Total. que a gente ouviu a Lilian falar, né? Conta pra gente o que é uma mulher resiliente nesse mercado de empreendedorismo. Primeiramente, parabéns, minha amiga, por você ser uma mulher resiliente. Obrigada. E poder inspirar outras a serem também, que isso é a nossa missão. A história da Lilian, por exemplo, está repleta, ela é muito rica em características resilientes, e nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Mas antes, o que é resiliência, né? E como a resiliência entrou na minha vida? Eu digo que eu não escolhi a resiliência, que é a resiliência que me escolheu. Então, brevemente, né, eu vou fazer uma explanação como a resiliência realmente faz parte da minha vida e como eu vivo essa resiliência todos os dias. Eu sou a mãe de uma menininha de 24 anos, vai ser menininha para sempre, tá? Vai ser menininha para sempre, tá formando médica agora. E nessa gravidez eu tive eclâmpsia. Eclâmpsia, para quem não sabe, é uma situação totalmente grave. O índice e a estatística, né, mostra
que 4% das mulheres que têm eclâmpsia, e ela só acontece no momento gravídico, sobrevivem. E 2% apenas sobrevivem saudavelmente. Então, eu estou inclusa, eu e minha filha, nós estamos inclusas nos 2% que sobreviveram e continuam saudáveis. Eu tenho uma filha, então, de 24 anos. Nesse processo, então, eu tinha me tornado educadora. Eu comecei como educadora, e me formei, né, ao longo dos anos, aí, todos os cursos que eu poderia fazer, me tornei doutora em educação. Só que, como eu fiquei em coma nessa eclâmpsia durante um mês, ouvindo todo mundo à minha volta, quando eu retornei deste coma, inclusive, né, abre parênteses aqui, a equipe médica incentivando a minha família a se despedirem de mim. E eu tenho uma irmã caçula que, por meu azar, era muito apegada a mim, pegava nas minhas mãos e dizia: vá com Deus, irmã. Né? Imagina você ouvindo isso. E eu pensava: eu não quero ir com Deus, nem sem Deus, eu não quero ir para lugar nenhum. Por favor, eu quero ficar, eu tenho muita coisa para fazer. Então, quando eu retornei do coma, eu comecei a estudar, então, saúde mental. Como é esse cérebro? Que cérebro é esse que a gente não usa nem 7%, nem 8% da nossa capacidade? Então, eu fui estudando, paralelamente, né, à educação, à saúde mental. Nesse processo da eclâmpsia, eu fiquei com 2 sequelas bem irrisórias, vamos dizer assim, que foi: eu tinha ficado estéril, o médico falou que eu não poderia ter mais filhos, e eu tinha tido um probleminha muito pequeno no braço direito, mas eu tinha um sonho, que era ser oficial da Força Aérea Brasileira. E o meu médico falou o seguinte: jamais você poderá ser uma militar por conta de um dos processos seletivos, que é eliminatório e classificatório, que é a aptidão física, que a gente tem que fazer uma quantidade de flexões de braços em determinado tempo. E eu não, na visão dele, não conseguiria fazer. Então eu pensei o seguinte: eu nasci com esse problema? Não. Então ele não me pertence. E aí eu fui entendendo, começando a entender como é o processo do pensamento de autossabotagem e de prosperidade na mente da gente. Porque a mente cria e a mente destrói, simples assim. Bem brevemente, né, consegui me ingressar na Força Aérea Brasileira, onde faço parte até hoje. E, para minha surpresa, 4 anos atrás, recebi uma notícia, que eu estava grávida. Aí, todo mundo perguntou: quem é o pai? Eu estou assim: mas espera aí, eu que sou estéril, eu que tenho que perguntar quem é o pai dessa criança, né? E assim, foi muito engraçado, porque a mente, ela é tão poderosa, e eu estou falando de ciência, porque a resiliência hoje é considerada uma ciência, que eu me autocurei, vamos colocar assim. Enfim, tive uma nova gravidez e tive uma nova eclâmpsia. E a equipe médica disse o seguinte: é impossível você ter uma nova eclâmpsia porque você está no auge da sua carreira militar, você não tem nenhum problema de saúde, então a sua gravidez vai ser tranquila. 6 meses, né, de gravidez, estava já internada no hospital sem poder sair, porque senão iria ter uma complicação maior. E aí eu tive uma segunda eclâmpsia e fiquei em coma de novo. Só que nessa segunda situação, a minha filha, ela nasceu morta. Foram 5 minutos de ressuscitação. E hoje é uma menininha de 4 anos, muito saudável, muito esperta, muito resiliente. E tem aí uma grande missão, tenho certeza absoluta disso. Só que nesse período, quando eu retornei do coma pela segunda vez, o médico disse o seguinte: olha, você tem 4 meses de vida, porque realmente afetou muito o meu organismo. Tanto é que eu sou hipertensa crônica até hoje, que não faz diferença nenhuma, tá? Porque a mente, depois eu vou explicar como que a mente resiliente age nas consequências e nos obstáculos, né, da vida. Bom, eu escrevi um livro na cama, num leito, literalmente, de um hospital. E esse livro, ele foi parar num dia qualquer, sabe? Num domingo eu estava assistindo TV, ele foi parar no Domingão do Faustão. E aí eu comecei a receber várias ligações, várias mensagens.
Nossa, seu livro Domingão do Faustão, como que você fez? O que aconteceu? Não sei. Porque eu não tinha mídia social direito, porque eu, até por pertencer à Força Aérea Brasileira, e eu faço parte da inteligência da Força, a gente não podia, né, ter muitas mídias sociais, enfim. E eu não tinha assessoria de imprensa, não tinha nada, e aí o negócio explodiu. E aí eu comecei a ser convidada para fazer várias palestras, escrever para várias empresas, enfim. Conclusão. Um livro que foi feito por amor, para ajudar as pessoas a serem resilientes, porque eu entendi no meu processo de estudo que muitas mulheres e muitas pessoas também se auto-sabotam desnecessariamente e se entenderem como a mente funciona, pode usar isso a seu favor e ter resultados extraordinários em sua vida. E aí a questão foi para um outro nível, até que chegou o ponto de eu pedir 2 anos de licença, que eu tenho direito, e poder focar na minha caminhada, né? Vamos dizer assim, na minha missão de vida, que é levar a resiliência empreendedora, porque para mim, empreender não tem nada a ver com CNPJ, tem a ver com aqui, ó, com o modo que você pensa, com o modo que você age, com o modo que você, lidera ali as suas emoções, o seu jeito de pensar. E eu fui estudando isso e cada vez mais tenho a convicção de que ser resiliente é a única opção que nós temos para não nos auto-sabotarmos, para não deixarmos que medos e sentimentos inerentes aos seres humanos, né, sejam maiores do que os nossos sonhos, ok? E então eu venho agora trabalhando a resiliência empreendedora com muito mais fervor e com muito mais incisão. Na história da Lília, por exemplo, que vocês ouviram, tem várias características resilientes. Porque o resiliente, gente, ele jamais pode estar no problema que for, mas ele jamais se vitimiza e ele jamais acha que ele não é capaz. Pode ter o medo, que é inerente ao ser humano, pode ter ali uma insegurança, mas não é maior do que o sonho. A Lília, ela falou por 2 vezes o quanto que ela participou de projetos, por exemplo, que era só ela de mulher. Eu pertenço a uma organização que é, assim, hoje 97%, tá, de oficiais, né, que pertencem a um quadro literalmente masculino. Tanto é que no meu curso de formação eu era a única mulher com 60 homens e fui a 01 da minha turma. Então, assim, não é questão de ser mulher ou ser homem, não é essa a questão, somente isso. Mas a mulher que tem muitos desafios, o nosso painel é sobre o desafio das mulheres, que a gente é mãe, a gente cuida, né, tem que cuidar da casa, a gente tem que se cuidar, a gente tem que preparar um pouquinho melhor as nossas emoções, porque a mulher, ela tem mais emoções e ela consegue sentir mais emoções no mesmo tempo do que os homens, isso é estatisticamente comprovado, estou falando de ciência. Então, quando a gente percebe que a gente pode controlar essas emoções e pode ver a gente como uma mulher poderosa, uma mulher empoderada, uma mulher resiliente, a gente vai entendendo que a resiliência, ela é uma ferramenta imprescindível para você chegar aonde você quiser e ser o que você quiser. Tem várias técnicas para você acionar e fortalecer a sua resiliência. Lília, por exemplo, ela focou em uma que aparentemente naquele momento ela não sabia que era uma técnica e era de que eu vou conseguir. Ah, eu sou a única mulher. Tá bom, eu já tenho um não, eu vou atrás do sim. Simples assim. Todos os dias se olhe no espelho, converse mais com você, né? Todos os dias faça seu checklist diário, o que você tem que fazer naquele dia, o que é importante, o que não é. Separe o que é urgente do que é importante. Dicas simples que fazem toda a diferença para você acionar a sua resiliência, né? E aí você vai trabalhando isso em você e você vai percebendo quanto você consegue ser a melhor versão de você mesma, mulher, e conseguir resultados extraordinários. Muito bem, histórias maravilhosas de vocês duas. E aí eu tenho já algumas perguntas, né? E é muito engraçado que vocês duas predominantemente tiveram experiências e jornadas com o público masculino, né? Na área de tecnologia, muito isso, né? Na Força Aérea Brasileira também, muito isso. Muito. E a minha primeira pergunta é muito diferente empreender com os homens? Qual o desafio principal que a mulher tem?
sofreram preconceitos? Sim ou não? Como é que vocês superaram isso? Qual foi a cartola que vocês podem, o coelho da cartola que vocês podem tirar, ou a dica que vocês podem falar para a nossa empreendedora que está enxergando, que está ouvindo, que está se inspirando na história de vocês? Bom, eu posso começar? Por favor. Então tá. Falando sobre um pouco do aspecto de tecnologia, é que assim, preconceito sempre tem, eu acho que sempre tem em qualquer lugar. Eu acho que está muito relacionado a como a gente se posiciona. Se você tem o conteúdo, se você está segura do que você vai falar, vai. Eu sempre falo, e vai com medo, porque o medo faz parte. E você não é dona da verdade, você não sabe tudo. E muitas vezes eu fui para muitas reuniões onde só tinha eu de mulher, só que eu conheci o conteúdo e eu não precisava conhecer ele todo, porque eu estou ali para também passar o que eu sei, aprender, interagir, e ver a oportunidade de negócio, tentar desenvolver em conjunto. E eu nunca me podei pensar, não, eu sou mulher, eu tenho 10 homens. Não, eu sou mulher, que bom. Eu sou mulher, ok. Se tem 10 homens, são 10 homens. Mas, na verdade, eu sou uma profissional que eu estou aqui entregando o que eu tenho como capacidade. Então, o que eu sempre falo, ó, vai com medo, óbvio que se prepara. As mulheres são sempre até mais preparadas, muitas vezes, porque elas se cobram muito, né? Então, a mulher ela se prepara para uma agenda, ela olha o conteúdo. Eu digo para ir com medo mesmo. E tem que ir e se arriscar e se aventurar e tentar. E se não deu certo ali, puxa, não foi 100%, o que eu errei? Para da próxima vez eu fazer melhor ainda e me posicionar melhor. Porque vai ter, não adianta. A gente está num mundo, num país que ainda a gente tem esses desafios. É cultural, não é de agora. Só que se a gente não fizer isso, se a gente não se arriscar para tentar mudar, ninguém vai mudar pela gente. Então a gente é dono das nossas possibilidades, né? A gente é dono do nosso mindset. A gente é quem modela como é que a gente vai ser. Eu acredito nessa linha. Muito bem. E você, Érica? Bom, eu estou na força há 13 anos. Então, 13 anos atrás, foi uma resistência, assim, claro, não vou ser hipócrita. Por quê? Porque é um ambiente que tem um histórico masculino muito grande. Tanto é que agora, neste ano, nós temos a primeira mulher brigadeiro da história da Força Aérea Brasileira. Não preciso falar mais nada, não é verdade? Então, é uma conquista muito grande. Então, quando eu cheguei, 01, como assim 01 da turma, deixando 60 homens para trás, né? Que é assim que eles viram, eu ouvi muitas coisas, tive muitas resistências. Aí, o que eu aprendi com isso? Nós temos 2 ouvidos, ótimo, que bacana. Para quê? Para você filtrar, ouvir, filtrar e sair. Simples assim. Simples assim. Você tem que saber quem você é. Depois de você ter certeza de quem você é, onde você quer chegar. E aí, não importa o que falam de você, não importa o que falam para você, porque você tem o poder de fazer o outro te desmenosprezar, te deixar para baixo, te deixar frustrado. Você que tem esse poder. Eu nunca dei esse poder para ninguém. Então, se eu nunca dei esse poder para ninguém, eu simplesmente fazia a minha parte, o meu melhor. Independente dos altos e baixos, né? Mas a vitória, a paz, ela sempre vem, pelo menos no meu caso. E aí eu vejo também outras mulheres, né? Poxa, Érica, que me ligam, nossa, Érica, é difícil, né? Não foque no problema, foque na solução. Poxa, ao invés de focar no problema, por que você não foca na solução? Nossa, olha onde que eu consegui estar, olha onde que eu estou, olha a mulher guerreira que eu sou, olha a mulher, nossa, que venceu preconceitos, que venceu muitas coisas. É isso que você tem que focar, nas coisas boas e não naquilo que... porque tudo, gente, até dentro da família da gente, a gente tem, não é verdade? Problemas, obstáculos, insinuações. Bom, é escolha. A minha escolha sempre foi focar em mim. Em mim. Naquilo que eu queria, naquilo que eu sei que eu passei para conseguir, o quanto que eu suei, o quanto que foi difícil. E a Lília falou uma frase importantíssima, né? Faça o seu melhor. Conheça muito bem o que você faz, conheça muito bem o seu papel, porque o respeito vem. E o respeito quem dá sempre é a gente. Oi, Érica, deixa eu aproveitar aqui, que é sempre bom quando a gente tem um homem com a gente discutindo sobre mulher, né? Vamos perguntar para ele também, né? Por favor, né? Vamos baixar o bacana. E você, como é que você vê tudo isso? Como é que você vê esse posicionamento das mulheres e
Você acha que os homens tinham que agir diferente? Você acha que o mundo tinha que agir diferente? O que você pensa? Coração aberto, tá? Claro, sempre com o coração aberto, com intenção de ajudar, né? Por favor. A minha história é inversa de vocês. Eu sempre trabalhei com mulheres. E por incrível que pareça, eu fui 10 anos executivo de uma empresa feminina, que é a Natura. Nossa. E eu cuidava da força de vendas. Você imagina, né? Então, Resiliente. a minha jornada profissional sempre foi com mulheres, né? Só para vocês terem uma ideia, na Força Aérea você falou 90% era masculino, 10% feminino. Na Natura é o contrário, né? 90% feminino e assim, 1.200.000 mulheres, né? Então, é um aprendizado. Eu costumo dizer o seguinte, primeiro, que o melhor time que tem é o time misto. Não tem nem Concordo. favorecimento feminino, Concordo. nem masculino. Mas a mulher, ela tem algumas vantagens, principalmente na área comercial, pela intuição, por ela ser multidisciplinar, uma série de fatores que faz com que a mulher tenha muito mais resultado na força de vendas, né? Muito mais resultado com o público. E acredito sim que é cultural, acredito que há muito tempo a gente está discutindo inclusive equiparação salarial, a gente viu um movimento recente, né, das jogadoras de futebol dos Estados Unidos levantando uma bandeira que permeou o mundo todo sobre qual a equiparação salarial, equiparação de trabalho, igualdades de oportunidade, eu acho que a gente precisa. E é uma atitude que não tem só o público masculino para resolver. Eu acho que essa equação a gente vai ter que resolver em conjunto, né? Todo mundo. Mas o que eu vejo de positivo no Brasil e no mundo é que as coisas estão mudando e mudando para melhor. E cada vez mais tem espaços, né, das mulheres ocupando lideranças importantíssimas no mundo. E que, graças a Deus, né, a gente está caminhando por essa jornada. Então, acredito que o papel de vocês, mulheres, principalmente no empreendedorismo, é mais difícil do que o dos homens, justamente porque esses desafios que a gente quer levantar hoje. Qual o principal desafio a mulher tem que ter com jornada dupla, tripla e assim sucessivamente? Por que uma mulher tem que provar mais do que um homem, né, em algumas situações? Mas estamos no caminho certo. Nós aqui do Êxito Empreendedorismo temos a felicidade de ter empreendedoras aqui que ajudam outras empreendedoras, né? A história de vocês acho que é inspiradora para isso. Eu acredito que a gente vai conseguir achar esse equilíbrio em tão curto espaço de tempo. Perfeito. Eu também acho que nessa linha é o caminho mesmo. A gente vai conseguir achar o equilíbrio, porque eu acho que o que a gente busca na vida é o equilíbrio, né? Seja o homem, seja a mulher, a gente sempre busca estar em equilíbrio. E mais importante ainda é quando o homem compreende a mulher, porque acho que esse é um fator também determinante, né? Você ter alguém em casa que te compreenda, que entenda a sua rotina, que saiba dividir o seu espaço e compreender que você está ali para você prosperar, para você crescer, para você somar. Então eu também acho que um ponto importante é quem está com você em casa, ele te apoia? Conversa para que ele te apoie, para que ele te entenda, para que você possa também seguir evoluindo, seguindo a sua trilha e seguir se desafiando, né? Porque eu acho que a mulher ela tem que se desafiar anywhere, em qualquer lugar. Não foi à toa que a gente trouxe um tema de resiliência para isso, Total. né? E há quem diga também, bom, resiliência como a capacidade de você suportar maior pressão e voltar ao estado normal. Há quem diga que a gente não precisa mais voltar ao estado normal, que você pode se adaptar ao novo estado, né? Perfeito. E a gente está dizendo exatamente isso, com toda essa pandemia, né? A gente está falando que estado que você vai estar para poder ser resiliente e ter adaptabilidade futura, né? Vocês acreditam que o papel da mulher passa por isso também? Sem de dúvida. Adaptação de uma nova era? De um novo processo. Então, eu vou abrir até parênteses aqui, porque eu falei do conceito da resiliência, mas o conceito primário da resiliência, né? Que é esse que vem da física, que significa do poder de um material voltar ao seu estado normal depois de ter sofrido uma pressão. Hoje não, a resiliência ela é viva. Então, ela modifica junto com o mercado. Eu até brinco assim, gente, o mercado é 5.0, a resiliência também é 5.0, que ela acompanha. Então, resiliência hoje é o quê? É você estar muito mais preparado em fortalecer o que você tem de bom.
Não esperar as coisas ruins acontecerem. Você não é um boneco que as coisas ruins acontecem, aí você levanta e agora estou pronta para outra. Não precisa ser assim. Para quê? Você pode antecipar muitas coisas, né, ruins. Como? Fazendo seu network correto, estando perto de pessoas melhores do que você, fazendo seu checklist diário, vendo por que algumas coisas não deram certo, né? Porque isso é ciência, a gente troca energia um com o outro, isso é ciência. Então, por exemplo, quem participa aqui, vou falar do Instituto Êxito, quando a gente tinha as reuniões presenciais maravilhosas, né? Que energia, você sente assim, você sai com uma vontade de fazer algo e você conversou com uma pessoa que também está com essa mesma sintonia, isso é muito importante. Então, assim, você saber escolher as pessoas que você está por perto é primordial, é ser resiliente. Então, resiliência hoje é você, né, se preparar sim, é você entender que algumas adversidades fazem parte daquele processo para você conseguir o que você quer. Então, isso te torna um pouco mais maduro emocionalmente falando, e isso é só ganho. Você ganha se tornando maduro emocionalmente e mentalmente falando. E resiliência evita demais você adoecer desnecessariamente, porque o estresse, a ansiedade, a síndrome do pânico, né? Você levar um não, você ser muito frágil ou não, né? Aos mimimis, ao que os outros falam de você. Aí não dá. E a resiliência te mostra o seguinte: oi, deixa eu fazer minha parte, o meu melhor, que o que tiver para vir para mim, vai vir porque eu mereço. Simples assim. O Giacobelli comentou agora sobre o processo de transição da pandemia, né? Como é que a gente teve que se adaptar. Isso aconteceu com a tecnologia. Todo mundo teve que se adaptar e fazer um processo de transformação digital de forma inesperada. E todo mundo fez. E todo mundo tinha que estar dentro de casa trabalhando. Todas as pessoas se adaptaram, refizeram a sua rotina, fizeram um trabalho home office realmente acontecer. De novo, tivemos que ter resiliência dentro desse processo. Então, eu acredito que as carreiras também estão sendo revistas, né? As pessoas estão revendo como é que elas estão trabalhando, é realmente aquilo que elas querem, de repente se engajar ou se envolver em um outro processo, uma outra atividade, estão se redescobrindo também, né? E para isso você tem que ser resiliente, porque às vezes uma coisa não deu certo ali, você tem que se adaptar e fazer a outra coisa dar certo. A minha vida foi muito assim. De eu estar fazendo as coisas, de eu já pensar no meu próximo passo, de eu encarar uma situação difícil e... Então, sempre foi assim. Eu lembro que eu sempre fui um pouco no choque, né? Uhum. Não foi na dor, foi no choque. Foi ali, apareceu, pum, vai, se adapta e faz acontecer. E eu sempre aprendi com isso. Então, eu também encaro a resiliência como um aprendizado. Você é resiliente, só que você vai aprender com aquilo que você passou. E depois você vai ser mais forte para passar de novo. E mais forte, mais forte, Perfeito. Mais forte. E cada vez um ser humano melhor. E eu acho que para ajudar também no processo de resiliência, pelo menos para mim funciona muito bem, é a minha parte espiritual. Eu tenho que estar muito bem, eu me conecto com Deus, eu falo com Ele, eu peço ajuda. E cada um tem, não é religião aqui, muito pelo contrário. É a força com que você se conecta para você poder estar bem. Então, seja pela manhã, eu faço a minha oração, seja à noite ao deitar, eu faço a minha oração. Porque para mim esse equilíbrio, ele é fundamental. Porque é a minha base, né? E uma outra coisa que também é super importante, é uma coisa que você começa fazendo por você, né? Por enquanto eu estou fazendo por mim, mas quando eu faço pela minha família, para mim é muito mais forte, então ter a resiliência para eu fazer pelos outros, para mim é muito mais forte, pela minha família, mas quando eu começo a entregar para o próximo, é mais forte ainda. Então, aqui no Êxito, a gente está entregando conteúdo para vocês, a gente está doando o nosso tempo, porque a gente quer o quê? Uma sociedade melhor, um mundo melhor, as pessoas mais resilientes, que se adaptem com mais oportunidades para a gente poder realmente transformar e ter uma vida melhor de uma forma geral para todo mundo. Então, acho que é muito nessa linha também. Posso acrescentar, Lília, uma fala sua dessa, que eu achei importantíssima, você ter falado sobre a espiritualidade. Porque a resiliência, na verdade, ela fecha na espiritualidade. E espiritualidade não tem nada a ver com religião, mas no que você acredita. Então, assim, o que você acredita, você pratica, que é muito importante. Né? Como você está com você mesmo. Então, o acordar, trabalhar o auto-perdão, o perdão, a gratidão, já não são mais clichês. Hoje em dia, nós temos resultados científicos comprovados das pessoas que praticam, por exemplo, a gratidão e o perdão, que seja de manhã, como o dia delas, né,
são diferentes daquelas que não praticam. Nós temos também estatisticamente comprovados o quê? Pessoas que fazem checklist, pessoas que ajudam o próximo, pessoas que visitam asilos, ajudam uma creche, sabe? A gente tem já essas estatísticas assim, prontinhas. Por quê? Porque a resiliência, ela trabalha e ela fecha na espiritualidade, que nada mais é do que você, né, não fazer por você, fazer pelo outro. E quanto mais você faz pelo outro, mais vem para você. É muito simples, né? Isso a gente ouve pelo menos na minha época, desde a época da minha avó. Faça o outro, né? Ajude o outro, vem em dobro para você. Hoje não é mais clichê. Hoje, graças a Deus, essa pandemia, embora, né, tenha dado aí um desajuste, que para mim foi muito importante, porque as pessoas estão se voltando mais a si e repensando mais sobre seus valores. Poxa, se hoje fosse o último dia, o que você deixou aqui? Né? Que legado que você deixou? Quais as coisas que você mais importou? Por exemplo, na minha tese de doutorado, eu tive que pegar uma parte dela e visitar alas de hospitais de doentes terminais. É unânime, foi unânime, todos eles. Eu queria ter feito tudo na questão de família, de pessoas, de emoções. Não é de dinheiro, não é de conquistas, não é de resultados. Então, pense sobre isso. Excelente reflexão, Lilian e Érica, parabéns por trazer isso para nós, é um presente. A gente está muito honrado de ter vocês aqui, né, falando de um tema tão importante, compartilhando as histórias de vocês. A dor humaniza mesmo, né, Érica? A dor faz com que a gente esteja mais próximo da humanização, e isso é importante ter essa reflexão, principalmente para todos nós que queremos empreender, você que quer empreender, você mulher que sabe os desafios, né, de empreender. Eu queria que vocês deixassem as considerações finais para o nosso público, um recado final do nosso painel, para que enriqueça ainda mais esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Bom, eu quero deixar que o mundo ele é cheio de possibilidades, a gente é quem cria e abre as nossas oportunidades. Eu sempre digo que é importante a gente sempre deixar portas abertas, seja nos relacionamentos com as pessoas, no networking, e de coração aberto, ser você, no que você vai passar, no que você vai transmitir. E se você puder entregar alguma coisa para alguém, que entregue com amor na base daquilo que você fizer, seja com a sua família, seja com os seus amigos. E empreender também é assim, porque não é só uma empresa. Empreender é quem é você, como você se desenvolve, o que você entrega. Então, sempre tente entregar o melhor. Não importa para quem que é. Pense assim, se fosse para mim, faça como se fosse para você, né? E tentando entregar o melhor. E quando eu olho também o aspecto de tecnologia, eu vejo que está tudo muito democrático, muito aberto. Então, as pessoas têm muitas possibilidades. Então, também a gente tem esse viés de olhar como é que eu também posso estar colocando a tecnologia dentro do contexto e estar utilizando como uma oportunidade. Então, tá aqui, o mundo está aberto para empreender com tecnologia, como pessoa, com vida, com amor. É isso aí. E eu quero falar para você, mulher, né? Mulher. Ano passado eu fui convidada para ser uma das mentoras do programa do Sebrae 1000 Mulheres. E assim, a gente resgatou muitas mulheres através do empreendedorismo. Mas muitas mulheres que estavam em vulnerabilidades, não só econômicas, mas também com dependências emocionais totalmente tóxicas. Então, eu quero dar um recado para você. Você, mulher, que está com dependência emocional e não consegue empreender, porque a mulher, a gente não separa, infelizmente, né? Ou felizmente, mas a gente não separa negócios de família, negócios de relacionamento, a gente não separa de filhos, não é verdade? Eu quero que você entenda o seguinte, você é especial e você é única. E a decisão de tudo, até de você não fazer nada, está em suas mãos. Então, se você quer empreender, né, reveja se você está empreendendo na sua vida. Se você não consegue empreender sozinha na sua vida, tem ajuda para isso. Se você quer empreender nos negócios, tem ajuda para isso. A gente nunca consegue nada sozinho, a gente sempre precisa de pessoas, de um network aí poderoso. E você pode. Como nós podemos, você pode, simples assim.
E aqui encerramos mais um painel do Summit Êxito Empreendedorismo 2020. Mais uma vez, gratidão, Lilian, gratidão, Érica. Obrigado pela presença de vocês, obrigado por estar aqui nesse nosso super palco. E tem mais palestra no nosso Summit Êxito Empreendedorismo 2020.